Bom dia. Amazon Prev chama aposentados e pensionistas para recadastramento. Técnicos do Hemoan visitam o município de Itacoatiara para ministrar treinamento. Prefeitura registra mais de 35 mil matrículas pela internet nos 2 primeiros dias de atendimento. Governo do Amazonas vai entregar mais de 1.100 títulos definitivos. Inscrições do concurso para defensores públicos do estado encerram nesta terça-feira. Quina e Loto Fácil acumulam. Emerson Sheik fecha com o Corinthians, onde pretende encerrar sua carreira. Palmeiras anuncia a contratação de Gustavo Scarpa do Fluminense. Governo federal anuncia a realização de mais de 1,2 milhão de perícias em benefício do INSS. Justiça mantém deputada do PTB longe do Ministério do Trabalho. Polícia Federal indicia Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, por Caixa 2. Papa Francisco chega ao Chile para mais uma visita ao continente sul-americano. Corpo de jovem de apenas 15 anos de idade é encontrado na comunidade Celebridade, no bairro de Novo Israel. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 7 milímetros nesta terça-feira. A umidade relativa do ar em 78%, a temperatura no momento é de 26 graus. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. O CPTEC INPE eleva a máxima de hoje para 34 graus e confirma a ocorrência de chuvas com trovoadas. As águas do Rio Negro subiram 5 centímetros e o seu nível em relação ao mar está agora em 21 metros e 64 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. Terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Faltam 349 dias para acabar o ano. Hoje é dia de São Marcelo. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Em 1780, na Guerra da Independência dos Estados Unidos, acontecia a Batalha do Cabo de São Vicente. Em 1909, a expedição Ernest Shackleton encontrava o Polo Sul magnético. Depois de 8 anos exilado, Máximo Gorky, escritor russo, tinha autorização para voltar a Moscou. Nascia em 1938 o humorista e jornalista José Eugênio Soares, o Jô Soares. Em 1969, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizava o primeiro acoplamento entre duas naves no espaço. Tinha fim a Guerra Civil em El Salvador em 1992. 5h51. A Federação Amazonense de Futebol de Areia realiza nos dias 20, 21, 27 e 28 deste mês, na Praia da Ponta Negra, zona centro-oeste de Manaus, a primeira Taça Amazonas de Beach Soccer. O evento conta com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Os jogos terão início a partir das 15 horas com 4 disputas a cada dia. A competição será dividida em 2 chaves com 4 equipes cada, onde todos os times se enfrentarão e os melhores de cada grupo brigarão pelo título de campeão amazonense do Beach Soccer. Além de troféu e medalhas para os 3 primeiros colocados, o campeão leva ainda um jogo de equipamento com 15 blusas e 15 calções personalizados e mais 4 bolas oficiais. Os destaques da competição, como melhor goleiro, melhor jogador e artilheiro, também serão premiados. Em sua segunda semana de atividades, a primeira colônia de férias da SEGEL, realizada na Vila Olímpica de Manaus, na zona centro-oeste da cidade, segue com muitas atividades esportivas, recreativas e culturais até o próximo sábado. As ações são coordenadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. A colônia reúne pelo menos 900 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos em 2 turnos, 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. Segundo o coordenador do evento, Tanner Teixeira, mais que atividades, os primeiros dias foram de integração, socialização e reconhecimento para traçar os perfis e montar as equipes. A colônia de férias finaliza no próximo sábado com uma programação especial para os participantes e os pais, dentro do programa Vem Pra Vila, das 8 às 12 horas. Manaus 5h52.
O Teatro da Instalação será palco da nova edição da Mostra de Dança do CEP Centro de Movimento, a ser realizada na próxima sexta-feira, às 19 horas. A exibição vai reunir mais de 30 participantes, entre profissionais e alunos de dança de diversas idades, apresentando coreografias de balé infantil e adulto, baby class, danças urbanas, ritmos brasileiros, tecido acrobático e dança do ventre, entre outras modalidades. Em sua quinta edição, a Mostra de Dança do CEP Centro de Movimento conta com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, dentro da agenda do programa Espaço Aberto. As apresentações são gratuitas e abertas ao público em geral. No palco, os participantes da mostra irão exibir coreografias curtas com até 5 minutos de duração cada, em solos, duos, trios e conjuntos. O Cine 7 está com inscrições abertas e gratuitas para a oficina Outro Olhar, oficina de crítica cinematográfica para mulheres. A atividade acontece no dia 27 de janeiro, 14 às 17 horas, no Centro Cultural Palácio da Justiça, Avenida Eduardo Ribeiro 901, aqui no centro. As integrantes do Cine 7 e do Coletivo Nacional Elviras, Camila Henriques e Suzy Freitas, serão as facilitadoras no evento, que tem o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, dentro da agenda do programa Espaço Aberto. O Cine 7 abriu um formulário de inscrição no Google Drive. Basta preenchê-lo e pronto, a matrícula estará confirmada dentro do limite de participantes. Serão 20 vagas com prioridade para as inscrições de mulheres, público-alvo da oficina. O curso pode ser feito por pessoas a partir de 14 anos. 5 horas e 54 minutos em Manaus. Amazonas Tour promove a oficina de ordenamento turístico em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. A empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, em parceria com a Prefeitura de Iranduba, promove amanhã e na quinta-feira, no auditório da Escola Isaías Vasconcelos, uma oficina participativa de ordenamento turístico. O evento, que ocorrerá das 8 às 17 horas, é destinado a donos de restaurantes, hotéis, pousadas, balneários, agências de turismo, taxistas, mototaxistas, lancheiros e outros segmentos ligados ao setor. O assessor técnico da Amazonas Tour, Francisco Girão, que atuará como moderador do encontro, destaca os temas que serão abordados durante a oficina. Começaremos falando da metodologia de trabalho, uma palestra sobre turismo no Amazonas, legislação turística, segmentos do turismo, qualidade no atendimento ao visitante e aí alguns estudos de caso do turismo comunitário no Iranduba e no Amazonas de uma forma geral. E também falaremos sobre educação patrimonial, sobre educação ambiental também, e no segundo dia faremos um planejamento. E ao final, uma plenária final com todas as problemáticas e também com soluções, a avaliação de satisfação da atividade. A secretária executiva de turismo de Iranduba, Roberta Carina, destaca que a iniciativa tem o objetivo de incentivar o setor e qualificar os envolvidos no trade turístico local. Estamos trazendo para o nosso município, com o apoio do prefeito Francisco Gomes e do presidente da Amazonas Tour, Cine Júnior, a oficina participativa de ordenamento do turismo em Iranduba, sempre visando a geração de emprego e renda na sede e em suas comunidades. Ainda sobre este tema, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mirleide Sampaio, informou ontem que a Prefeitura de Iranduba está em tratativas com a Amazonas Tour para revitalizar o CAT, Centro de Atendimento ao Turista, no quilômetro 2 da rodovia AM070, e implementar o shopping do artesanato, além de atualizar o material promocional do município. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Obrigado, J. Rai. São agora 5 horas e 57 minutos em Manaus. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente em Manaus vai ganhar uma nova sede com a parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa. Antiga residência dos superintendentes e sede do extinto Centro Tecnológico do Polo Industrial de Manaus, o prédio na Avenida Salvador, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul, deve passar por reparos para abrigar a especializada. A expectativa inicial da Suframa é pela cessão do prédio por 20 anos ao governo do Amazonas. Segundo o vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva, a mudança da DECA
é estratégica e vai oferecer melhores condições no atendimento das vítimas. A estrutura é mais centralizada e esses casos necessitam de um acesso mais facilitado. Muito em breve estaremos em novas instalações com serviços otimizados e melhorando o atendimento prestado às crianças e adolescentes vítimas, disse ele. Sob a condução da delegada Juliana Tum, a DEPICA funciona atualmente na Rua 6, Conjunto Vista Bela, no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Unidades básicas de saúde fluviais serão entregues do Amazonas. Itamar Jardina tem os detalhes. As comunidades ribeirinhas no estado do Amazonas serão beneficiadas com a construção de 21 unidades básicas de saúde fluviais. Esse tipo de embarcação comporta equipes de saúde da família fluviais, abastecidas com todo o ambiente e equipamentos necessários para atender a população que vive nessas regiões. É o que explica o diretor da Atenção Básica do Ministério da Saúde, João Salame. Todas as ações de saúde relacionadas à atenção básica. Consulta médica, enfermagem, pré-natal, imunização, curativos, acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, exames laboratoriais, dispensação de medicamentos da farmácia básica, entre outras ações. Para as comunidades que vivem em distantes localidades, as equipes de saúde da família fluviais adotam um circuito de deslocamento por meio dessas embarcações. As equipes são compostas minimamente por um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal e um bioquímico ou técnico de laboratório. Desta forma, o diretor da Atenção Básica, João Salame, acredita ser possível atender grande parte da demanda dessa população. A região amazônica é uma região muito grande, algumas áreas de muito difícil acesso, mas esse tipo de instrumento, são as UBS fluviais, ela chega lá na ponta onde as comunidades ribeirinhas não podem ser atendidas através de estradas e pistas de pouso que não existem. Então esse é o instrumento. Com as construções das novas unidades básicas de saúde fluviais, a expectativa do Ministério da Saúde é atender pelo menos 80% das comunidades ribeirinhas que vivem na região amazônica. Com edição e sonorização de Jackson Colette, Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o IMOAM, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, realiza no próximo dia 24 a ação de captação de sangue e cadastro para doadores de medula óssea no município de Itacoatiara. O atendimento será feito por meio de caravana liderada pela unidade móvel do IMOAM, mas conhecida como Vampirão, no horário 9 às 16 horas. A caravana, que deverá visitar outros municípios neste ano, faz parte de uma ação em favor da prevenção das anemias e da conscientização da população sobre o diagnóstico precoce das leucemias. A coordenação do ciclo do sangue pretende aproveitar a ação para ampliar o número de bolsas de sangue no estoque da capital e interior. O EMOAN também capacitará os técnicos de patologia dos municípios para o diagnóstico de leucemia. Além de Itacoatiara, está confirmada a ida da caravana Manacapuru no dia 31 de janeiro. A caravana será formada por técnicos de várias áreas da unidade, bioquímicos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos em hemoterapia. Agora 6:06 em Manaus. O Jornal da Manhã vai agora até Urucaná com Valdino Castro. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Voltado para profissionais de assistência técnica e extensão rural, a Embrapa Amazônia Ocidental realizará um curso de conservação e manejo de solos amazônicos entre os dias 23 e 25 de janeiro em Urucará. O objetivo é capacitar os técnicos que estão trabalhando diretamente com os produtores rurais, propiciando assim informações que contribuam para uma boa produtividade agrícola de diferentes culturas, e também sobre a importância da conservação dos solos, garantindo a sustentabilidade da atividade. O curso contará com parceria da Prefeitura de Urucará. A formação será ministrada pelos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, com conteúdo programático que abordará diferentes questões relacionadas aos solos da Amazônia. Entre os tópicos que consta o programa estarão a importância do processo de formação, composição de tipo de solo, fatores que afetam o manejo de solo e a matéria orgânica. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Obrigado, Valdino. São agora 6:07 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, inaugurou o primeiro centro materno-infantil para internas da unidade prisional de Tabatinga na manhã desta segunda-feira.
Para a construção do espaço foram investidos recursos através do Fundo Nacional de Saúde, passados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para o uso exclusivo da assistência médica do sistema carcerário, com equipamentos adquiridos por meio de convênio da SEAP com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A SEAP contribuiu para o andamento do projeto do Centro Materno Infantil e na escolha dos equipamentos. Consta no espaço berçários, camas, consultórios odontológicos e farmácia para atender as necessidades das detentas e dos recém-nascidos. A Central de Medicamento do Amazonas SEMA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, prorrogou o prazo para recadastramento dos usuários do Programa Estadual de Medicamento Especializado. Os beneficiários terão até o dia 31 de janeiro para atualizar os dados na SEMA e assim continuarem a ter o acesso gratuito aos medicamentos. O recadastramento, que teve início há 45 dias, deveria encerrar nesta segunda-feira. A SEMA está prorrogando o prazo para evitar prejuízos a quem, de alguma forma, ainda não conseguiu atualizar os dados. No entanto, o órgão informa que a partir do dia 31 não terá mais como estender esse prazo. De acordo com o coordenador da SEMA, Olavo Tapajós, o recadastramento é importante para o acompanhamento mais adequado do programa aos beneficiários. Entre as novidades está a possibilidade de entrega de medicamentos no PROEM a mais de uma pessoa autorizada. Para realizar o recadastramento é necessário que o usuário ou seu representante legal autorizado dirija-se até a sede do PROEM com os documentos necessários. A sede do programa está localizada ao lado da SEMA, na Rua Duque de Caxias, no bairro da Praça 14, na zona centro-sul de Manaus. O horário de atendimento é das 7h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Os 9.000 pacientes atendidos mensalmente pela Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro de Manaus, ganharam esta semana um novo reforço nos serviços de saúde oferecidos a eles. A ambulância da unidade recebia da administração anterior sem condições de uso foi recuperada. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, destaca que a atual gestão vem trabalhando para devolver às unidades de saúde a sua capacidade de atendimento. A ambulância é uma segurança a mais para o serviço, uma vez que a maioria dos usuários atendidos na unidade é paciente crônico que vem para consulta de acompanhamento e pode precisar ser transportado numa unidade de urgência e emergência caso venha a passar mal. Localizada na Avenida Getúlio Vargas, a unidade oferece atendimento por meio de consultas marcadas. A média de atendimento na policlínica é de 9,6 mil por mês. Entre as especialidades médicas disponíveis no local estão cardiologia, urologia, endocrinologia, pediatria, nefrologia pediátrica, oftalmologia, mastologia e psicologia. A policlínica também realiza pequenas cirurgias nas áreas de cirurgia de baixa complexidade e dermatologia. Agora 6h10 em Manaus. Fundação de Câncer do Amazonas realiza cirurgia inédita na rede pública. Geraldo Campeiro tem os detalhes. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas realizou de forma inédita na rede pública estadual uma traquelectomia radical, cirurgia para o tratamento do câncer de colo uterino com preservação da fertilidade da paciente. O procedimento consiste na retirada da parte do colo uterino afetada pela doença, com margem de segurança oncológica, preservando o corpo do útero, o que possibilita a gravidez futura. De acordo com o cirurgião oncológico Marcelo Henrique dos Santos, responsável pelo procedimento, ele é indicado para pacientes com doença em estágio inicial, tumores de baixo risco com até 2 centímetros. As chances de cura são de até 90%. O câncer de colo uterino é o terceiro mais incidente nas mulheres brasileiras e o primeiro nas amazonenses, perdendo apenas para o câncer de mama. Segundo projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, órgão subordinado do Ministério da Saúde, 680 novos casos são registrados anualmente no estado, que ainda figura no topo da lista das unidades federativas com maior número de diagnósticos para cada 100 mil habitantes. Taxa bruta de incidência. Eu sou Geraldo Campelo para o Jornal da Manhã. São agora 6h11 em Manaus. Nós gostamos de alertar a nossa unidade externa, o Alberto Peregrini. A redação do Jornal da Manhã está recebendo várias reclamações aqui via telefone de que o Viver Melhor está sem ônibus. Os usuários, os moradores lá do Viver Melhor acham que a empresa Açaí deve estar de greve. Gostaríamos que a nossa unidade externa verificasse essa situação. 6h12 em Manaus.
Casos de hanseníase aumentam no Amazonas. Larissa Balheiro tem os detalhes. Janeiro é um mês de conscientização para a hanseníase, também conhecida como lepra. A doença infecciosa lesiona os nervos periféricos, além de diminuir a sensibilidade da pele. A hanseníase tem cura, mas requer um diagnóstico precoce e um tratamento mais prolongado. No Amazonas, a Secretaria de Saúde tem promovido uma campanha junto ao Ministério da Saúde para conscientizar a população dos riscos. No estado, a Fundação Alfredo da Mata é a unidade responsável em tratar paciente com a hanseníase. O diretor-presidente, Helder Cavalcante, ressalta a importância do Janeiro Roxo. Estamos, como primeira ação, divulgando o Janeiro Roxo, que é um mês consagrado pelo Ministério da Saúde ao combate da hanseníase, né? Que é uma doença milenar e que ainda constitui problema importante no estado do Amazonas, visto que o nosso nível aqui de existência da doença é de alta endemicidade. Ainda estamos num parâmetro insatisfatório, um parâmetro alto, e a doença constitui problema de saúde pública. No Amazonas houve um aumento de 30 casos da doença com relação a 2016. Apesar desse aumento, o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, Helder Cavalcante, não vê motivos para alardes, mas afirma que a população tem procurado mais as unidades de saúde. Tem um aumento, sim, pouco significativo, porque no ano de 2016 tivemos em torno de 440 casos, 446 para ser mais preciso, e neste ano, que só fechamos a estatística em março, isso é uma coisa regular, nós imaginamos que vamos chegar aos 470, portanto em número absoluto, 30 casos a mais do que no ano passado. Não é tão gritante esse aumento, mas houve um aumento sim. Esse aumento se deve ao aumento da busca ativa de casos, né? Então, pela primeira vez na história da saúde pública do Amazonas, no ano de 2017, a Fundação Alfredo da Mata conseguiu, volto a dizer, pela primeira vez, supervisionar todos os municípios. No próximo dia 27 de janeiro, de 8 ao meio-dia, será realizado um mutirão dermatológico na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, na rua Danilo Areosa, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Eduardo, seguindo a tua orientação aí de pauta que você nos passou agora há pouco, nós já havíamos recebido várias ligações em relação a uma possível paralisação da empresa Sair. Pois bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, os carros previstos para saírem das garagens por volta de 4 horas da manhã não saíram e agora que estão começando a sair. Com isso, 74 linhas que cobrem a zona norte da cidade ficaram sem ônibus nesse momento. Deixa eu corrigir aqui, Eduardo. São 18 linhas e 74 ônibus deixaram de sair nessa madrugada. Esses carros cobrem principalmente, Eduardo, a área da zona norte da cidade, como o conjunto Viver Melhor, o maior conjunto habitacional de Manaus, ficou sem ônibus. Aproximadamente, conversava agora com os trabalhadores, 10.000 pessoas ficaram no seu coletivo até o presente momento. Agora que começam a sair os primeiros carros. Os prejuízos a gente já nota na parada de ônibus, nos pontos de ônibus aqui na área da zona norte da cidade, principalmente Conjunto Viver Melhor e áreas adjacentes como Conjunto Cidadão 12 e outros bairros aqui de perto, como Conjunto também, aliás, como o bairro de Santa Etelvina. Portanto, Eduardo, a empresa Sair, que cobre a zona norte da cidade, deixou de fornecer 78 ônibus e 18 linhas ficaram desguarnecidas, trazendo prejuízo para aproximadamente 10.000 pessoas. Eduardo. Obrigado, Pellegrini. São agora 6h16 em Manaus. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Começaram as matrículas para alunos novatos da rede municipal de ensino em Manacapuru. E a ordem do prefeito Beto D'Angelo é não deixar nenhum aluno fora da escola. O processo de matrículas teve início no dia de ontem e se estenderá até o dia 18, segunda-feira. O secretário de Educação do município, o professor Raimundo Conde, dá mais detalhes.
Pois é, nós começamos dia 15, né? As nossas matrículas para alunos novatos e irão até o dia 18. A nossa meta é que todas as crianças em idade escolar estejam em sala de aula, pois a educação é prioridade do governo Beto. No momento da matrícula, porventura, não houver mais vaga na escola, estará informando a mais próxima para atender a demanda. Este ano de 2018, continuaremos com a programação de reformas, ampliação, construção de salas de aula, assim como também construção de novas 5 escolas. Se o pai chega em uma escola de um determinado bairro e não tenha mais vaga para seu filho, imediatamente o gestor dará informação qual é a escola que tem vagas. Mas eu garanto assim, Zé, que todos os alunos serão matriculados em nossas escolas. O secretário disse ainda que este ano o calendário escolar deverá ser cumprido rigorosamente, tanto na zona urbana quanto na zona rural, coisa que não acontece há muitos anos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h18 em Manaus. A Fundação Amazon Prev está solicitando aos aposentados e pensionistas que fizeram aniversário entre agosto e dezembro de 2017 e em janeiro de 2018 e que ainda não se recadastraram, que regularizem a situação até o dia 9 de fevereiro de 2018. Caso contrário, terão seus benefícios suspensos na folha de pagamento do mês de fevereiro deste ano. Durante o recadastramento, é necessário que o segurado apresente identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. A lista nominal dos pendentes de recadastramento de agosto a dezembro de 2017 e dos que devem efetuar a atualização cadastral em janeiro deste ano pode ser conferida no site www.amazonprev.am.gov.br no link de notícias. Encerram-se hoje, terça-feira, as inscrições do concurso para defensores públicos do Estado. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, está com inscrições abertas desde o dia 14 de dezembro de 2017 e somente na primeira semana, 1.672 candidatos imprimiram o boleto para pagamento da inscrição. A expectativa é de que ocorram entre 3 a 4 mil inscrições para este certame. As inscrições são feitas exclusivamente via internet no site da Fundação Carlos Chagas no endereço www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$260. A partir do próximo sábado entrará em vigor o novo sistema de cadastramento da Suframa, o CadSuf. Com ele, o processo de cadastro que antes passava por 15 abas e 180 campos no site da autarquia será reduzido para 6 abas e 50 campos para preenchimento. Informações como essa serão detalhadas na quarta-feira a partir das 14h30 no auditório da sede da Suframa, onde haverá um treinamento sobre o CadSuf para representante dessa entidade do setor empresarial e de indústria do Polo Industrial de Manaus. Nesta segunda-feira, o novo sistema foi apresentado aos servidores e representantes das unidades descentralizadas da autarquia dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá. O governo do estado, por meio da Secretaria de Política Fundiária, vai entregar 1.137 títulos definitivos para moradores de 5 bairros da Zona Oeste de Manaus. A entrega será no próximo sábado, dia 20, às 9 horas, na Escola Estadual Manuel Severino Nunes, na rua J11, Alvorada 2. Serão beneficiadas famílias que residem nos bairros Alvorada, 220 famílias, Vila Marinho 112, Compensa 583, Bairro da Paz 300, Santo Agostinho 22. O processo de cadastramento e recadastramento da meia passagem estudantil começa hoje e vai até o dia 16 de fevereiro. Semelhante ao que aconteceu no ano passado, ambos os procedimentos serão realizados pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. Vamos a mais detalhes com Thaís Gama. O processo de cadastro e recadastro da meia passagem estudantil 2018 começou oficialmente e vai até o dia 16 de fevereiro. Os procedimentos serão realizados pela internet por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br. Todos os interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema da Prefeitura de Manaus, uma vez que a meia passagem paga em dinheiro não é mais aceita nos coletivos. O recadastramento é a atualização de todas as informações acadêmicas. O aluno deve informar se foi aprovado para outra série, se mudou de curso, se mudou de endereço ou se mudou de instituição de ensino. Após o procedimento, é preciso aguardar pela aprovação da escola onde estiver matriculado. No intervalo, o estudante poderá comprar 32 créditos referentes à cota de férias.
O superintendente da SMTU, Coronel Franclides Ribeiro, explicou que é importante que todos os alunos possam realizar o cadastramento ou recadastramento da meia passagem no período, a fim de não comprometer o ano letivo dos mesmos. Estamos iniciando o cadastro e recadastramento até 16 de fevereiro da rede de ensino, tanto municipal, estadual como particular. Isso daí é um serviço que estamos prestando, né, à comunidade estudantil, e também está dentro do nosso projeto, né, de ônibus seguro, que a gente está retirando o numerário de dentro dos ônibus, que tem sido um atrativo, principalmente por parte de ação delituosa, né? Então, dessa forma, estamos dando segurança para quem utiliza esse sistema. Quem nunca utilizou o benefício, não importa a idade, poderá se cadastrar pela primeira vez. O procedimento também deve ser feito pela internet e após 72 horas, o estudante deve ir até a sede do Sinetran, na Avenida Constantino Neri, no centro, com carteira de identidade ou certidão de nascimento, para solicitar a emissão do cartão de estudante. Vale ressaltar que no caso de menores de 18 anos, eles devem seguir acompanhado dos pais ou responsáveis legais. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Obrigado, Thaís. São agora 6h23 em Manaus. A Rede Municipal de Ensino registrou de sábado até esta segunda-feira 35.198 matrículas pela internet e aplicativo. Desde 1h, 1 minuto de sábado, quando o processo foi iniciado, foram 20.842 matrículas pelo aplicativo Matrículas Amazonas e 14.356 pelo site www.matriculas.am.gov.br, de acordo com dados da empresa Processamento de Dados do Amazonas Prodan, responsável pelo sistema. Presencialmente foram 478 atendimentos. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual do Trabalho CETRAB está com 37 vagas de emprego à disposição dos trabalhadores do Amazonas. Os interessados devem procurar a CETRAB Cine AM na Avenida Joaquim Nabuco, aqui no centro, 878 o número, no horário 8 às 14 horas. Vale lembrar que os candidatos devem levar carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. Polícia. Alberto Pellegrini, normalizada a situação lá no Viver Melhor? Muito bem, Eduardo Silva. Normalizado o número de ônibus que deveriam ter saído por volta de 4 horas da manhã e saíram agora a partir das 6h10. Com isso, Eduardo Silva, as paradas de ônibus continuam completamente lotadas, né? A situação ainda não chegou à normalidade e não vai chegar, acredito que nos próximos 60 minutos, na próxima hora é que vai poder aí normalizar a situação devido ao grande número de pessoas que se aglomeram nas paradas de ônibus nesse momento. Eu repito, Eduardo, a empresa Açaí paralisou suas atividades na área da zona norte da cidade por volta de 4 horas da manhã, só retornaram a trabalhar por volta de 6h10. Com isso, 78 ônibus do transporte rodoviário deixaram de sair e deixaram de abastecer 18 linhas. E com isso, aproximadamente 10.000 pessoas ficaram sem o transporte coletivo, principalmente na área do Conjunto, Viver Melhor e outros bairros já adjacentes, Eduardo. Talvez seja o momento, Pellegrini, de a Prefeitura Municipal de Manaus implantar as linhas compartilhadas, duas, três empresas por linha, para evitar esse tipo de coisa. Mas quantas pessoas ficaram sem transporte, Pellegrini? Segundo o Sinetran, Eduardo Silva, aproximadamente 10.000 pessoas. Como eles chegam a esse número? É pelo número de passageiros, de passagens que são registradas nessas linhas, nesse período, nesse horário, entre 4 e 6 da manhã, 10.000 pessoas utilizam o transporte coletivo nessas 18 linhas. Profundamente lamentável que a população de Manaus continue sofrendo com esse tipo de problema. Mas, Pellegrini, vamos às notícias de polícia. Então vamos, Eduardo. Então vamos falando aí logo do pronto-socorro 28 de agosto, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, dizendo que uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Houve uma briga no bairro de Cachoeirinha, onde 2 pessoas começaram a se degladiar, cada um com um pedaço de pau. Era paulada para lá, paulada para cá. De repente, um deles acertou uma paulada em cheio no pé do vidro, na cabeça do homem que estava brigando com ele. Esse homem tem 26 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto e recebeu alguns pontos, passou por exames e logo depois foi liberado. Mas pense na paulada. Quando ele chegou lá no 28 de agosto, perguntava as coisas dele, ele só dizia:
como é que foi? Ele, onde foi? Não sabia de nada. A paulada deixou ele meio, né, desorientado lá na área do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento também naquela unidade de saúde. Após os procedimentos, os trabalhos dos profissionais, os médicos, os enfermeiros, nesse homem, ele foi constatado que foram apenas ferimentos leves e ele foi liberado. Todos que precisam do pronto-socorro 28 de agosto são muito bem atendidos. No pronto-socorro João Lúcio, aí é zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de facada pelo corpo, uma facada na barriga, também lá chama de abdômen, mas foi na barriga mesmo. Rapaz, Eduardo Silva e ouvintes, as vísceras ficaram expostas. Ele deu entrada por volta de 21 horas, já passou por cirurgia e o estado dele é estável, está internado no pronto-socorro João Lúcio. Uma batida entre dois veículos deixou uma pessoa ferida que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 20 horas e 32 minutos, era noite de ontem. Essa pessoa também recebeu os atendimentos, passou por tomografia, fez alguns exames também, fora tomografia, e depois foi liberado. Também as pessoas que procuram o João Lúcio são muito bem atendidas. Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. Esse Platão Araújo tem fama de receber todas as pessoas que precisam e também são muito bem atendidos. Conversava agora há pouco com os profissionais do Pronto Socorro Platão Araújo e me disseram que tiveram uma noite madrugada relativamente tranquila, com apenas 3 atendimentos, um por acidente de trânsito, um por violência doméstica e uma outra pessoa também que participou de uma briga, né, se envolveu numa briga e acabou levando um famoso murro no olho e passou por procedimentos e foi liberado também no pronto-socorro Platão Araújo. Todos que procuram o Platão Araújo também são muito bem atendidos. Eu falei 4 pessoas assim por violência, né? Mas aproximadamente 700 pessoas são atendidas todos os dias no pronto-socorro Platão Araújo. Essa é a média de atendimentos também do João Lúcio e do 28 de agosto. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Uma criança de apenas 2 anos de idade morreu afogada em uma comunidade rural no município de Iranduba. Nós lamentamos aí profundamente essa criança aí que morreu, fazendo com que a família ficasse desesperada, uma verdadeira tragédia familiar, quando uma criança de 2 anos morreu afogada lá no município de Iranduba. Um outro afogamento, dessa vez de um homem, um adulto, até o momento não identificado, que morreu afogado no município de Manacapuru, somente no dia de ontem. Um registro de afogamento no Iranduba, outro em Manacapuru. Mistério. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, mistério. Quem foi? Por que foi? Como é que foi isso? Assim perguntavam as pessoas lá no bairro Novo Israel, na área da comunidade Celebridade. Era por volta de 15 horas e 30 minutos, quando um rapaz de apenas 15 anos de idade foi jogado de dentro de um carro de placa não identificada. O motivo ainda não se sabe. Quem foi? A polícia já está investigando para saber o motivo desse crime e também chegar aos assassinos. Quando um garoto de apenas 15 anos de idade foi jogado de um carro, foi desovado na comunidade Celebridade, no bairro Novo Israel.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, um pequeno acidente agora na rotatória, passando aqui perto da rotatória do Produtor, envolvendo um ônibus do transporte especial e um carro de passeio ali, um HB20. Não tem ninguém ferido, foi apenas uma pequena batida, mas os motoristas estão entrando de acordo para que daqui a pouco o trânsito seja liberado. Falando de transporte especial, ontem teve eleição lá no Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial e chapa única, ainda assim, com 70% dos trabalhadores participando da eleição, votando, foi reconduzido ao cargo o William Enoch continua como presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Especial. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela Lotofácil, o concurso de número 1612. 15 acertos, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 4.500.000 reais. 14 acertos, 384 apostas ganhadoras, prêmio 1.764,54. Atenção para as dezenas do concurso de número 1612 da Lotofácil, que acumulou 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 25. Vamos agora falar de quina, concurso de número 4.581, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje 2.200.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica. Vamos às dezenas da quina, concurso 4.581. 06, 13, 33, 57, 59. 6 horas 38 minutos em Manaus. Esportes. O Corinthians acertou o retorno do atacante Emerson Sheik na tarde desta segunda-feira, quase 3 anos após a saída do jogador do Parque São Jorge. Aos 39 anos, o jogador deve assinar contrato até o final de junho, auxiliando a equipe na disputa do Campeonato Paulista, da fase de grupos da Libertadores da América e das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A ideia do jogador é de que este seja seu último vínculo profissional. O Palmeiras enviou nesta segunda-feira à Federação Paulista de Futebol a primeira lista de atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado deixou em aberto uma vaga entre 26 possíveis. O clube vai esperar para completar a relação com o meia Gustavo Scarpa, que foi contratado nesta segunda-feira e aguarda os trâmites finais da transação. O placar de ontem na Copa São Paulo: Atlético Paranense 0, Santos 2. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Internacional 4, Desportiva Paraense 0. Londrina 1, Vitória da Bahia 2. Últimas notícias. Após chegar a ser negociado abaixo de R$3,20, o dólar renovou as máximas no período da tarde e fechou no patamar de R$3,21 em dia de liquidez reduzida por causa do feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King. A taxa Pitax fechou cotada 3,1963, em queda de 0,76% sobre o fechamento anterior, que foi de 3,2197. O índice à vista do Ibovespa fechou em alta de 0,51% aos 79.752,37 pontos. O giro financeiro chegou a 10,1 bilhões de reais, contando com o volume gerado pelo exercício de opções sobre ações. Apenas o exercício movimentou 4,761 bilhões. Os preços do petróleo fecharam em alta ontem, abandonando a pressão baixista da manhã, ao serem apoiados por um dólar mais fraco. Por isso, os contratos continuaram a ser negociados no maior nível em 3 anos. Na Intercontinental Exchange, Londrina, o petróleo tipo Brent para entrega em março fechou em alta de 0,56% a $70,26 por barril. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, do ano de 2018 deve ficar em 3,95%. A projeção é de agentes do mercado financeiro consultados pelo Banco Central e divulgada no Boletim Focus ontem. O IPCA projetado é levemente menor do que o divulgado ao mês, que foi de 4%. Para 2019, a expectativa é que o índice seja de 4,25%.
O governo federal estima fazer até o fim deste ano 1,2 milhão de perícias em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, informou o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. O pente fino nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez foi anunciado em 2016 e, segundo Beltrame, foram feitas até dezembro do ano passado 249,8 mil perícias que resultaram no cancelamento de 226,2 mil auxílios doença. O juiz Leonardo da Costa Colceira, da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, negou um pedido de reconsideração da Advocacia Geral da União para que ele revise a decisão que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. Ao manter sua decisão, Colceira rebateu o argumento da AGU de que ele não seria o juiz competente para atuar no caso, uma vez que uma outra ação com o mesmo tema havia sido protocolada um dia antes na Vara Federal de Magé. O magistrado afirmou que a ação de Magé não atrairia competência para julgar o caso, pois foi feita no dia 7 de janeiro, ainda sob o regime de plantão judicial. Mesmo com o Congresso Nacional em recesso, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, continua trabalhando na busca dos votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Ontem ele avaliou que o panorama atual pela aprovação é mais favorável que em dezembro, quando começou o recesso parlamentar. A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, funcionário de sua campanha para a prefeitura em 2012, por suspeita de uso de caixa 2 naquela eleição, de acordo com a Polícia Federal. A campanha de Haddad foi investigada em um desdobramento da Operação Lava Jato chamada Cifra Oculta. De acordo com a investigação da Polícia Federal, a empreiteira UTC teria pago dívidas da campanha com uma gráfica no valor de 2,6 milhões de reais. O governo de Minas Gerais confirmou ontem mais 2 mortes por febre amarela no estado. Com as novas confirmações, chega a 11 o total de óbitos em decorrência da doença desde o fim do ano passado. A autonomia da Catalunha, no nordeste da Espanha, continuará nas mãos de Madrid se o independentista Charles Puigdemont tentar governar a região de Bruxelas, advertiu nesta segunda-feira o chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy. O petroleiro Sanchi, que afundou no último domingo, uma semana após ter colidido com um navio cargueiro no mar da China e entrado em chamas, já deixou um rastro de petróleo de 100 quilômetros quadrados na região. Os navios chineses começaram as atividades de limpeza, pulverizando agentes químicos para dissolver o composto de gás e líquidos tóxicos. De acordo com o engenheiro sênior da Agência Oceânica do Governo, Zhang Yong, a situação não constitui, no momento, uma grande ameaça ao ecossistema marinho. Manaus, 6h46. O Papa Francisco chegou na noite desta segunda-feira ao Chile, onde fará uma visita de 3 dias. O Papa foi recebido pela presidente Michelle Bachelet e 3 crianças que lhe entregaram flores, assim como membros da igreja e outras autoridades. O forte vento levou Francisco a tirar o solidel ao desembarcar do avião. Durante a sua permanência de 3 dias no Chile, de 15 a 18 de janeiro, Francisco se reunirá com autoridades, comunidades indígenas, religiosos e pessoas carentes em Santiago, Temuco e em Iquique, onde vai celebrar missas. A autoridade do governo chileno estima que 500 mil pessoas devem comparecer a uma missa marcada para esta terça-feira em Santiago. Depois do Chile, o Papa seguirá para o Peru, onde passará pela capital Lima e por Puerto Maldonado e Trujillo. 6h47 em Manaus. O presidente Michel Temer teve um encontro nesta segunda-feira com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, no Palácio do Planalto, para discutir a criação de uma polícia fardada de fronteira. A nova classe de policiais a ser criada dentro da Polícia Federal teria como finalidade atuar de forma ostensiva nos limites do país. O número de feridos pelo terremoto que atingiu o sul do Peru, nas regiões de Arequipa, Ayacucho e Ica, subiu para 104, enquanto o número de casas afetadas chegou a 780, informou nesta segunda-feira o Centro de Operações de Emergência Nacional daquele país. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Defesa Civil, o tremor deixou 84 feridos na província de Caravelli e 5 em Cordesuíço, na região de Arequipa, onde foi localizado o epicentro. O piso de um mezanino da Bolsa de Valores de Jakarta, na Indonésia, desabou nesta segunda-feira e deixou ao menos 77 pessoas feridas, informaram fontes locais. Entre as vítimas estão estudantes que visitavam a Bolsa de Valores. Eles foram levados para 4 hospitais da capital do país.
O desabamento de um prédio na cidade de Antuérpia, na Bélgica, na noite desta segunda-feira, deixou 2 mortos e 15 feridos, informou a imprensa local nesta terça-feira, citando a polícia. No início da manhã, os socorristas encontraram sob os escombros dos 2 corpos desaparecidos, anunciou a polícia local. A suspeita de um atentado terrorista está descartada, mas a hipótese de uma explosão por gás ainda não foi confirmada pelas autoridades. Agora 6h48 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Secretaria de Saúde confirma mais 2 mortes por febre amarela no Rio. Destaque do dia. Justiça Federal nega novamente posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O que diz o Extra? 25 bairros da Zona Norte do RJ terão policiamento reforçado após morte de delegado. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Haddad é indiciado sob suspeita de Caixa 2 em campanha à prefeitura. O Estado de São Paulo. União honra 4,06 bilhões de reais em dívidas de estados e municípios em 2017. No Planalto Central, destaque do Correio Brasiliense. Agente de polícia do DF é preso por fraude interestadual de concursos. Valor econômico. Brasil Central recebe 11 mil queixas contra bancos no 4º trimestre. Santander lidera. Vamos a BH com o estado de Minas. Minas já registra 12 casos de febre amarela. BH investiga 3 notificações. Fortaleza, Diário do Nordeste. 20 furtos são registrados a cada fim de semana de pré-carnaval na praia de Iracema. Vamos agora a Porto Alegre com destaque do 0 hora. Reforço policial começa a chegar a Porto Alegre para julgamento de Lula. Brasil Econômico. Projeção para inflação permanece em 3,95% e continua abaixo da meta, aponta BC. Vamos às edições locais que chegam à nossa redação, começando pelo Jornal do Comércio. Polo Industrial demitiu menos em 2017. O que diz a crítica? Temporada de concurso, serviço público. 10 órgãos oferecem 18 mil vagas no Amazonas. Em tempo. Partidos escolhem candidatos para as eleições de 2018. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Baldino Castro, Alberto Zegdeg, Tamar Jardina, Geraldo Campelo, Thaís Gama, Larissa Balheiro e Alberto Peregrini no Boletim Policial. A técnica foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Na sequência da nossa programação, mais um campeão de audiência. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. E ele já está aqui. Fez uma desintoxicação muscular para começar o seu programa. É verdade. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.